Bem-vindos novamente a mais um Guerreiros TV, na segunda parte do vídeo sobre Crise nas Infinitas Terras. Na primeira parte nós falamos sobre as edições que saíram no Brasil, e agora vamos falar sobre as edições americanas, né? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, Rogério, começa aí. Quando que saiu? Saiu primeiro as edições avulsas, né? Em 12 edições. 12 edições. Minissérie Max, série. Durante todo o ano de 85, né? Isso, 85 e 86. Né? 86, tá? Não começou em janeiro, não? Aqui a data de capa é março, né? Março. Ah, tá, então avançou. Mas, aqui Março, é abril, então. a Beleza. data de capa abril, mas eles... Foi uma data de capa e E lançaram. quem são essas duas edições originais aí, raríssimas? São minhas. Rica! Então aqui tá a primeira edição. A primeira edição tem a capa. Você falou que tem uma curiosidade, essa edição, foram publicadas em dois formatos diferentes? Tem dois tipos de edições. Certo. Aqui, né? Quais são? Essa lança essa versão aqui e a versão Newsstand, que é de banca, né? A diferença é que tem um código de barras aqui no lugar do logo da DC. A de banca é que tem código de barra. Isso, essa aqui não. Essa aqui E a Pass Comic Shops, essa com as logozinhas no lugar do isso, código exatamente. Então, da mesma época. Não. Aqui é tudo... Aqui, não, é normal também. Papel jornal, papel né? jornal, as coisas se perdem depois que tem. Né? Não sei se isso aqui era recorrente, né? Você fazer uma capa dupla, né? Com a frente e atrás. Não sei, na época não. Essa arte fantástica do Pérez, né? Isso. Bom, a primeira edição, aqui tem 2, 3... Mostra todas as capas. Né? 4... Algumas capas as pessoas não viram. 5... Sim. Tem capas aqui que... Isso aqui não sai em capa, mas eu lembro que isso aqui era o Isso aqui é uma Mulher Maravilha, né? Eu acho que saiu com a Mulher Maravilha na frente. Tem a Mulher Maravilha Tem. na frente, né? Aqui a edição, aqui ó, essa aqui é 7, que alguém morre aqui. É legal que tem a propaganda dos Superpowers, bonequinho dos Superpowers. Ah, tem? Tá aqui, ó. Aqui a edição 8 também, alguém morre aqui também. Uma curiosidade, né? Super. Isso aqui é uma dica do Cláudio Roberto Basília. A morte do. Essa saga é famosa também pela morte da Supergirl e do Flash. Isso. Que é uma morte que foi sentida por todos os leitores na época. Uhum. E posteriormente tiveram. O Flash teve seu sucessor. Olha. E a Supergirl teve novas versões. Curiosamente, quantos anos da crise original? Foi. Faz as contas aí, velho. 30 anos da crise original? 32, 33. Mais de 30 anos após a morte desses personagens nos quadrinhos, eles estão na série de TV. As suas versões originais. O Flash Barry Allen e a Supergirl Kara Zor-El. Isso aí. Né? Porque resolveram matar os personagens porque eles eram conceitos ultrapassados. Tá vendo? Vai Vai explicar isso. Algum editor estava errado aí, Alguém né? tava errado. Aqui edição 9 também, uma capa também que acho que ninguém viu. Uhum. Não, essa Sei, saiu Super saiu Amigos, essa daí. Então tá. Mas era picotado, tirava. E a logo também era muito bonita da crise, né? Então, Aqui a 10 também. A 10 era o Novos Titãs, Novos só Titãs, o Spectro, coisa, o fundo não saía, né? Saiu. E essa nunca saiu. Tá? Edição 11. essa aqui edição é uma do adaptação, né? Aquela capinha do 3 do Portela, né? Ele adaptou isso aí. Exato. Então essas foram as primeiras edições, né? Raríssimo. Então, isso, 85, 86. Quando foi republicada a crise nos Estados Unidos? Em que formato? Mostra aí pra nós. Então, saiu essa aqui só em 98, né? Saiu essa aqui, essa edição de hardcover. Saiu dentro dessa caixinha cinza, bonitinha. 98... Há muito tempo depois, né? 13 anos depois, né? 12, 13 anos depois. Esperaram muito tempo. Então. Aqui tem a caixinha, tá? Uma edição hardcover, tem a sobrecapa dele, que é... Mostra aqui. Abre aí, o pessoal vê. Que é do Alex Ross, aquela que vira posta. Olha. Exatamente. O Alex Ross em cima do Jorge Pérez. O nosso editor Cláudio Basílio deu uma sopradinha aqui agora. Isso, pra não esquecer. Aí a capa dura, tá? A edição bem mais luxuosa. Aqui ela não tem muita coisa além das edições originais. Né? Ela não tem essa, né? Tem São as duas essa, edições não. pura e simplesmente. Sim, Pela primeira vez no papel couché brilhoso, né? Porque ele sai do formato original, papel jornal. Sim. E algum arte sketch e uma fichinha da Lady Quark aí. Tem só um sketchzinho aqui, de capa preta. Foi 98, porque assim, o formato de graphic novels, né?
Não necessariamente. Começou com. Até de TP, né? Então, começou com Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, em formato encadernado, assim massivamente, como encadernado, né? Em 86. Então demorou muito mesmo pra. Já existia um mercado de encadernados, né? E vem o pôster junto. Foi toda a década de 90, só em 98. Esse pôsterzão aí. Vem tudo junto nesse. Será pra mostrar na parte 3 aí do vídeo. É verdade, mas tem que dizer que já adiantou. Tem que dizer que veio junto. É. Essa aí é a primeira publicação da crise. De quem é essa edição? É minha. Rica! E depois vem na sequência, o ano 2000 TP. Um 2000, a gente chama de HC a capa dura e TP capa cartonada, tradicional aqui. Também papel couché brilhoso. Essa aí é a primeira impressão. Primeira impressão. Já são, até onde eu pesquisei, são 9 impressões já, ao longo do tempo, até a 9ª impressão em 2013 saiu. Então, cara, você leu aqui que é a primeira... Essa é a primeira impressão. Eu tenho a impressão de que não era a primeira impressão, que ele tava no plástico, tava quase intocado. Não, mas tá escrito aí, primeira impressão, seria esse TP, tá? Aí isso aí... Mesmo o conteúdo dessa aqui. Nada, não mudou absolutamente nada. A edição TP é bom que eles vão republicando. Sempre não muda nada, vai republicando à medida que vai tendo demanda, né, pra edição. Tá? É mais simples, mais barato, né? Uhum. Que é $30, mais ou menos. Pra quem quer ler a história. Eu tinha ambição, eu via nos fóruns essa edição que você tinha, e era muito, muito caro. Quando saiu pela primeira vez essa edição em TP, muito super acessível, que acho que devia ser, como o André falou, tem que ser republicado de tempo em tempo, assim como o Watchmen e Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. Tá. 2000, né? 2000, tá? Aí... Essa edição é minha, tá? Rica? Não, Rica agora. Agora é assim. Em 2005, né? Isso. A edição Absolute. As edições Absolute, justamente, tem esse formato oversized, né? Um pouco maior que o comum. Tem essas caixas que a gente chama de slipcase, né? A capa dura vem aqui com um dust cover, né? Que é igual... Que é uma arte inédita do Jorge Pérez, né? Então, essa edição aqui, ela tem 2 capas. Né? 2 capas. A outra é do Alex Ross. Eu queria ter as duas. E por dentro é capa de couro comum, só com a logo, né? E tem também, com uma arte inédita, um adendo, um livro só de extras, né? Separou a história dos extras, porque era uma edição comemorativa, né? Se a primeira história foi em 85, 2005, de 20 anos. 20 anos. É a edição comemorativa de 20 anos. Então, essa edição, eu tenho muito orgulho dela, porque ela está autografada pelo Jorge Pérez, né? Quando ele veio para o FIC em 2013. Difícil escolher qual edição a gente levaria para ele autografar, né? Mas eu escolhi a Crise. E a arte nos slipcases do Alex Ross. Essa edição de quem é? É minha. Rica! Mas agora vamos fazer uns comentários. Essa edição Absolute, que era o padrão mais luxuoso das editoras até a primeira década dos anos 2000, ela aqui conta com vários extras, que é os textos, os bastidores, tem o IDEX, né? Que na verdade esses bastidores é a anatomia da crise, onde os editores e os autores mostram seus memorandos, os textos, a proposta escrito da maxi-série. Tem um guia dos crossovers, que enquanto a saga principal estava em 2 edições, nas edições os autores tinham que fazer ligação, que é uma coisa que hoje em dia não é muito feita, né? Realmente rola na série principal, mas existia um controle editorial muito grande, que os autores tinham que referenciar. Eu lembro, por exemplo, no gibi do Monstro do Pântano, o Alan Moore estava construindo a sua saga, ele teve que fazer uma referência que era do Céu Vermelho, e mostrar a participação do Monstro do Pântano na crise. Então, aqui no Brasil saiu 5 anos depois, quase, né? Exatamente, as histórias estavam em momentos cronológicos diferentes. Então ele mostra esses crossovers, faz uma lista na ordem cronológica de todas as edições mensais
que faziam, quase todas tinham a logozinho da Crise, para você identificar que aquela edição fazia referência que os seus personagens principais estavam participando da Crise. Eu fiz uma anotação, eles tinham, foram 50 edições mensais, né, porque mais de uma edição do mesmo personagem, tudo mais, foram 50 edições mensais. E depois ele tem um textinho sobre o pós-crise, né, recomeçar os personagens, explicando de que pontos os personagens recomeçaram recontando suas origens. Batman pelo Frank Miller, Super-Homem pelo John Byrne, a Mulher Maravilha pelo Jorge Pérez. Um texto falando sobre a Legião dos Super-Heróis, porque é uma equipe que, com a morte da Supergirl e... o fim do Superboy, né? O Superboy ali praticamente foi obliterado da história da Legião, e ele é o personagem inspirador pela equipe. Porque Superman ele só veste o uniforme quando é adulto, né? Na nova versão. Então muda totalmente a origem dele. Então tem um texto falando sobre o prejuízo que isso foi para a história da equipe e as gambiarras para você contar. Outros personagens também tiveram. A Dona Troy, por exemplo. Nossa, bagunça, né? O Gavião Negro. Mas a Legião dos Super-Heróis teve esse fato importante que é a origem da super equipe. Como justificar a origem de uma equipe do futuro que foi inspirada pelo Superboy do passado, se ele nunca existiu? Então, esse texto é bem explicativo. Tem também, contando 20 anos depois, os efeitos da crise, as tentativas de crossover, de maxi-séries, referenciar teve Zero Hora, teve a crise Infinita também. Infinita, que foi uma homenagem. Uma homenagem e trazer os conceitos da crise original, que muita gente não gosta. Mas eu particularmente gosto bastante. Ele começa bem, né? E o interessante é a última edição, na última página, mostra uma versão novelizada da crise nas Infinitas Terras, só texto, né? Que é uma prática comum hoje nas livreiras, as grandes sagas como Guerra Civil tem saído em formato de novelização. E essa foi a primeira vez que eu vi. Saiu na mesma época que isso aqui, em 2005. Eu até quis comprar, mas como o texto estava em inglês, acabei não comprando. Não saiu uma versão em português. E vale frisar que a versão capa dura da Panini é totalmente calcada nessa versão Absolute. Então todos os textos, todos os extras, todos os sketches, as artes originais que estão no livro da Panini são as edições desse Absolute. O que nos leva a comentar sobre a última versão. A última versão, Deluxe Edition de 2015. Que mas não tem o nome, mas é o formato que a gente conhece como Omnibus, né? Sim. Que você faz edições parrudas no formato tradicional, né? Não é muito maior, compila todas as edições e tem algumas novidades. É parecida com os extras dessa, né? Porque os extras estão embutidos, não estão num livro separado. Ela tem algumas propostas, memorando de proposta, não troca de comunicação entre os editores. Tem mais artes originais a lápis, né? E tem alguns sketches a mais. Tem uma lista de mortes dos personagens que você poderia escolher, porque o editor fala quem você pode eliminar. Escolher mal o Flash e a Supergirl. Pode matar o Flash. Exatamente. E uma coisa interessante é que eles encaixaram essa edição, né, da história desse universo, como a gente falou na primeira parte, que conta basicamente como se fosse o perfil de todos os personagens reescritos. Então eles colocaram aqui como parte da história. Essa edição americana foi publicada em 86, depois foi publicada acho que em 2003, agora dentro aqui da versão Omnibus, né? E ela tem diferente da outra em relação à texto, ela tem mais páginas originais. E como você falou, tem que ser republicado versões diferentes no Brasil. Se a Panini republicar uma versão nova, né? Sim. Tem que ser essa aqui porque ela tem material extra que na outra não tem, né? E, novamente, eles repetem a capa do Alex Ross, que é esse Dusty Cover. E aqui a arte, aquela capa do Absolute, né? Que é o Jorge Pérez, eles lá no Universo Antimatéria, quando eles descobrem o uniforme do Flash, né? Não sei se dá pra ver no detalhe. Então, essa edição é minha também, né? Rica. Mas é a última edição que saiu. E eu confesso, cara, se sair outra versão com coisa diferente, eu vou... Por que eu vou comprar? Porque é um material que me marcou. Acho que vocês também, né? Todo mundo aqui deve ser fanático. Começou a ler com Crise nas Infinitas Terras. É uma história marcante. Ela é emocionante. As mortes não foram desnecessárias. Não foram apelativas. Você coloca o Super-Homem realmente como um ícone, né, do
universo DC, mas todos os heróis têm participação. São centenas de personagens. Houve uma necessidade do Barry Allen morrer naquela situação. Verdade. Houve uma necessidade da Supergirl morrer naquela situação. Todos os foram mortes, sacrifícios pessoais dos personagens. Na história, sim. E nos bastidores, a gente brincou aqui que as mortes, os personagens estavam com conceitos defasados. A Supergirl não. Porque ela tinha. Não, porque ela tinha sido remodelada recentemente com aquele visual. Não, mas a ideia era ter o Super-Homem como o único sobrevivente. Verdade. Filho de Por isso que a Supergirl tinha que morrer. O conceito novo do Super-Homem é que ele é o único sobrevivente, não poderia haver Superboy e Supergirl. Nada mais. Nem cachorro, nem. E, como eu falo, é controverso porque a Supergirl, por conta do filme, remodelaram. Poucas do filme remodelaram. Ela tinha um visual desde a década de 50. Básico, e resolveram modernizar uma jovem dos anos 80, né? Cabelo mais cacheado, aquela sainha esvoaçante, aquelas ombreiras estilizadas, tinha uma faixa no cabelo, que era um visual moderno para os anos 80, e as histórias estavam modernizadas também, né? Exato. Então, assim, nas próprias histórias não havia necessidade de acabar com ela. Não. Mas com o novo conceito do Super-Homem, sim. Já o Flash, ele tinha passado por havia um desgaste, ele tinha supostamente matado um vilão, ele tinha passado por um julgamento, então o conceito dele como herói estava um pouco desgastado. Não tinha muitos novos rumos, a não ser que você trocasse a equipe criativa. Mas acharam um bom momento. O personagem está desgastado, vamos passar o manto do herói pro seu sobrinho, que foi uma grande sacada na época. Foi a primeira vez que fizeram isso com um personagem grande. Exato. E só uma intervenção. Uma intervenção do Cláudio Basílio. Rapidinho, o Flash foi escolhido para ser morto em Crise nas Infinitas Terras, porque justamente o conceito de Infinitas Terras surgiu no gibi do Flash. Bem lembrado. Não sei se deu para ouvir, mas o Cláudio falou que o Flash foi escolhido para ser morto porque o conceito de Infinitas Terras, de cruzamento entre as terras, foi por causa do Flash. Isso está no texto, desde a primeira versão da Abril, que na verdade sempre foi esse objetivo. O Flash é o grande causador do cruzamento do multiverso. Mata ele para ele fazer de novo, né? Sem falar que também, do ponto de vista dos estudiosos do quadrinho americano, o surgimento do Flash marca o início da Era de Prata. Exatamente. O surgimento da Era de Prata. Flash 123. Flash 123. O Flash é ocupado de tudo. Comemorar os 50 anos da DC. Então, mas assim, é uma coisa muito arriscada, né? Você matar o personagem principal, porque ele tinha um apelo visual, ele tava ali como um dos fundadores da Liga da Justiça e tudo. E, por conta disso, é arriscado colocar um novato. E, novamente, você acaba amadurecendo o Wally West, enquanto os outros personagens mantinham aquela coisa meio adolescente. Então criou algumas controvérsias. Mas eu acho que o seu sucessor se estabeleceu como um grande herói. É o preferido aqui de alguns, né? Porque nós não tivemos tantas histórias do Barry Allen assim para tanto apego. Nós praticamente começamos já com o Wally West. Então, assim, as decisões foram certas ou não, cabe do gosto de cada um. Mas foram decisões arriscadas, ousadas para a época. As mortes foram permanentes, pelo menos por 20 anos, né? Que agora, com a falta de criatividade atual do mercado, começa a revisitar aí o passado e trazer conceitos antigos, personagens antigos, começa a fuçar no lixo do Alan Moore, né? Então, o mercado atual está complicado. Mas a série foi muito, muito ousada também nesse quesito de mortes e recomeçar o universo DC. Depois, esse conceito de recomeçar o universo DC foi usado de maneira porca algumas vezes. Bom, mas a gente fica aqui com a segunda parte do programa sobre Crise nas Infinitas Terras. Falamos agora das edições americanas e fique ligado na terceira parte. Até a próxima. É nóis.